Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Dermato Talks dessa semana. E o tema é sobre contratação de secretária. Assunto muito importante. Por quê? Porque a nossa secretária é o nosso cartão de visitas. O primeiro contato do paciente com a experiência do nosso atendimento é com a secretária. E é muito, muito importante a gente atentar para detalhes na contratação, no treinamento também da secretária. Eu acho que a gente consegue minimizar os erros na contratação, fica bem mais tranquilo depois para treinar essa secretária. E é tão importante isso porque eu já vi vários feedbacks de pacientes que deixaram de consultar com médicos, referências, né, médicos muito bons, por causa do atendimento da secretária. Então, às vezes, o que adianta? Você tá com vários treinamentos, faz vários cursos, se atualiza, né? E para oferecer o melhor para o seu paciente, mas você não está atentando para esse detalhe que é tão importante, que é o seu cartão de visitas, que é a contratação da secretária. E aí, por isso que eu resolvi fazer esse Dermato Talks hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Rubeli, sou médica dermatologista, e aqui nesse perfil, no Descomplica Dermatologia, eu ajudo colegas médicos a atenderem casos da dermatologia clínica do dia a dia, com segurança, de uma forma prática e resolutiva. E toda semana nós temos lives sobre patologias, que é na terça-feira, às 21 horas, e toda sexta-feira, que o almoço é comigo, que aí o Dermato Talks é para um bate-papo mais informal, digamos assim, não sobre doenças, mas sobre, enfim, dicas de carreira, de consultório, enfim, esses detalhes, né, extra as patologias da dermatologia, mas que tem uma importância muito grande no nosso atendimento, e que nem sempre a gente, na verdade, nem sempre não, a gente não aprende isso na faculdade, né? Então, o tema de hoje é esse tema super importante. E aí, gente, vocês sabem que live boa é live com interação, né? Então, vou pedir pra vocês, eu quero que vocês mandem as dúvidas aí de vocês. Já conhece um coleguinha, porque essa live, na verdade, não é só pra dermato, gente, serve pra qualquer colega médico. Conhece aí algum colega médico que tá montando consultório, começou a sublocar uma sala, precisa dessas orientações aí que anda meio perdido? Já compartilha aí com um coleguinha, aí tem um aviãozinho, ou então marca a roupa do coleguinha aqui para ele participar também. Deixa eu ver aqui quem tá entrando. Boa tarde, pessoal. Oi, Franciele. Ai, que bom, querida, também. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Oi, gente. Então, ó, já sabem, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Anotem aqui. E eu já vou direto ao ponto, tá? Porque a gente tem que começar mesmo já contando tudo que vocês precisam saber sobre esse assunto. Claro que nem tudo, na verdade, né? Eu vou dar as dicas baseado principalmente, assim, no que eu já estudei sobre o assunto, porque, acredita, a gente tem que estudar sobre isso. Não é intuitivo contratar uma secretária. E também até pelas minhas experiências. Vou compartilhar as minhas experiências aqui de consultório com contratação de secretário, o que é que deu certo pra mim, o que é que não deu, quais as experiências. As pessoas falam assim, eu já vi uma frase assim, que as experiências da vida só servem de lição para nós mesmos, mas se você puder, enfim, escutar essas experiências e aplicar para você, muito provavelmente, às vezes, você vai te livrar de alguns perrengues aí. Então, vamos começar, gente. Vamos falar aqui sobre a contratação. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Como contratar com segurança, perfil? Ah, beleza, José Júnior. Vou falar exatamente sobre isso agora, tá? Vamos falar sobre os detalhes da contratação. Primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é que, sinceramente, ter experiência de secretária não é fundamental. Muitas vezes a gente leva muito em consideração isso. Será que ela já tem experiência de secretária? Ou então, às vezes, até conta como um ponto a favor a pessoa já ter sido secretária de uma outra pessoa. E eu falo pra vocês, realmente isso não é um fator decisivo. Por quê? E eu vou dizer 2 motivos, tá? Primeiro, geralmente a pessoa, às vezes, que já foi secretária em outro lugar, ela tem experiência, mas normalmente ela vem com aquela cabeça daquele atendimento que ela fazia, assim, tipo, daquele profissional que ela atendia. Então, às vezes, vem mal treinada, né? E o que às vezes é pior, porque a pessoa às vezes vem cheia de manias que fazia no outro local e que às vezes tem dificuldade de aceitar que você quer fazer de uma forma diferente. Então, muito cuidado, né? Não contem isso como um valor, tipo assim, o fato da pessoa ter experiência como sendo um item fundamental. Na verdade, às vezes, quando a pessoa até não tem experiência, é até mais fácil para você treinar, digamos assim, fica mais fácil de moldar, a pessoa já não vem com costumes, digamos assim, com práticas erradas e que acha que aquilo ali é o certo, entendeu? E eu falo pra vocês, assim, as minhas 2 secretárias atuais, elas tinham 0 experiência de secretária, 0.
Todas duas, por coincidência, trabalhavam em empresas familiares. Uma tinha, o pai tinha um mercadinho, ela trabalhava no mercadinho do pai. A outra, o pai trabalhava com coisas de construção e ela trabalhava na loja. Então, assim, tinham experiência com vendas, mas não tinha experiência de secretariado. E eu lembro que uma delas, eu tinha outros currículos e entrevistei uma outra pessoa até que tinha experiência de ser secretária, já num consultório, era um consultório odontológico, que é meio parecido, porque de qualquer forma é área de saúde, já tinha experiência com detalhes, né, desses atendimentos com paciente e da área de saúde, mas outras coisas pesaram para eu contratar que não tinha experiência em relação a que tinha experiência. Então, e não me arrependi, tá? Então, atentem para isso, porque às vezes a gente acha que essa questão de ter experiência pesa muito e que na verdade não deveria pesar tanto. Outra coisa que você tem que saber na contratação, outro detalhe, ninguém vem pronto, tá? Por melhor que seja a pessoa, né, ou até por mais experiente que ela seja, ninguém vai vir pronto. Então, você tem que saber que essa é a obrigação, não é só a sua obrigação, a responsabilidade de contratação não é só sua. Claro, eu posso delegar isso, contratar uma empresa de contratação, mas você pode dar o perfil para essa empresa, né, para contratar e tudo mais, mas eu acho que nunca vai ser a mesma coisa que você. Então, eu acho que essa é uma coisa assim que eu não abro mão de fazer. É muito chato, a gente não gosta dessa parte burocrática, mas ninguém melhor do que você para poder sentir se essa pessoa vai ser compatível com a sua personalidade, com o seu tipo de atendimento, com a sua necessidade. E aí, saiba disso, porque por melhor que a pessoa seja, ela não vai vir pronta. E é a sua obrigação treinar. E nesse treinamento, eu digo pra vocês, às vezes até o óbvio precisa ser dito. Eu falo muito isso aqui no Descomplica a Dermatologia, né? Que o óbvio precisa ser dito pro paciente, que às vezes a gente acha que as coisas são intuitivas, mas isso aí não é tão intuitivo. Todo mundo não sabe que tem que fazer isso, mas não é assim. E eu digo até coisas intuitivas, do tipo, olhe, atenda, quando você for atender o telefone, tem que dar bom dia, pergunta o nome da pessoa, fala com um sorriso, mesmo que seja pelo telefone, mas quando você está sorrindo do outro lado, meio que a pessoa sente do outro lado. Então, sabe essas coisas que parecem que todo mundo sabe, que tipo assim, mas todo mundo não faz isso, não é o certo, mas não é. Então, você tem que ter na sua cabeça que a responsabilidade da contratação e do treinamento é sua. Você pode até delegar para uma outra pessoa, mas talvez essa outra pessoa não faça da forma como você gostaria. E aí é muito importante também ter um pouco de paciência nesse processo de treinamento. Por quê? Porque ninguém vai vir pronto. Então, às vezes você quer a pessoa já perfeita. Não tem isso, gente. Não vai ter a pessoa que vai ser perfeita aí no primeiro mês de atendimento, na primeira semana de atendimento. Mas tem alguns detalhes que às vezes a pessoa não se mostra, por exemplo, disposta a aprender. Se você já sente que essa pessoa tem uma certa resistência a aprender, gente, não continua com essa pessoa, porque se a pessoa não se abre para isso, ela não vai se permitir ser treinada, entendeu? Então, o mais importante é que você tenha uma pessoa que você sinta que tem a capacidade de aceitar o treinamento, né, e ter disposição de aprender, certo? Então, já falei 3 coisas aqui importantes, tá? Não ter experiência prévia não é fundamental, que a pessoa não vem treinada, por melhor que seja, e que é a sua responsabilidade de treinar, e que você tem que atentar nessa hora da contratação de sentir se essa pessoa é uma pessoa que tem disposição para aprender, tá? E aí, o que o funcionário, né, sua secretária, eu falo secretária porque é meio mais comum, mas pode ser um secretário também, nada impede que seja um homem, apesar de que é uma profissão que a gente vê muito, né, uma tendência de ser uma mulher, a secretária, mas nada impede. E o que o seu funcionário vai precisar? Ele precisa ter metas, então você tem que dar, tipo assim, o que você espera dele. Ele tem que saber o que você espera. Se você não verbaliza isso, ele não vai adivinhar, tá? Tem que ter regras. Gente, isso tem que estar bem claro, tá? Porque às vezes você fala assim, mas ele tem que saber que tem que chegar na hora, que tem que sair, qual é o horário de trabalho. Não, gente. Você tem que alinhar tudo isso, tá? E definir todas essas regras e já deixar claro para essa pessoa que você contratou. E você tem que acompanhar. Até hoje, por exemplo, minhas secretárias têm mais de 2 anos que estão comigo e é treinamento periódico, entendeu? Eu faço reuniões pelo menos mensais com ela e às vezes pode acontecer de falhar, mas o ideal é que você faça periodicamente um treinamento com as suas secretárias. Você mesmo vai acompanhando, tá? Beleza, então esses são os detalhes da contratação. Vamos falar um pouquinho sobre a captação de currículos. Quais são algumas dicas que eu posso dar de captação de currículos, e, enfim, para ajudar vocês.
Deixa eu ver aqui se vocês mandaram alguma pergunta. Gente, vamos lá. Podem mandar aqui a ajuda de vocês, tá? E aí, assim, o Júnior perguntou aqui, o José Júnior, como contratar com segurança? Atentando para esses detalhes, né? Eu acho que já minimiza bem a questão dos riscos. Você vai olhar também nos currículos alguns detalhes que eu vou falar agora, porque às vezes a pessoa já te manda um currículo, você não vai fazer uma entrevista logo de cara, olha o currículo da pessoa e muitas coisas você já vai, tipo, eliminando ali pelo currículo. Mas não tem jeito, gente, é meio tentativa e erro mesmo, sabe? Você vai minimizando os riscos, mas você só vai saber algumas coisas se você, tipo, às vezes contratar. E é por isso que existe o período de experiência, porque se não tá dando certo, também não fique agarrando essa pessoa, já tire logo e tente outra pessoa, tá? Então, mais alguma pergunta, mandem aí pra vocês se tem mais alguma pergunta. Se não tem, enquanto vocês estão mandando aqui, vamos falar um pouco sobre a seleção do currículo, né? Então, primeira coisa que eu falo pra vocês estão precisando muito de uma secretária. E eu falo pra vocês, é muito importante ter a secretária, mesmo que você não tenha o seu consultório ainda. Ah, Rubeli, mas eu subloco uma sala e tem uma secretária lá da sublocação. É interessante, mas geralmente a secretária da clínica não vai ter o mesmo engajamento que uma secretária sua. Nem você vai poder treinar, às vezes, da sua forma. Então, é um conselho assim que eu sempre dou, porque eu já tive secretárias, né? Já subloquei espaços, já atendi por porcentagem nos espaços, e eu falo, não é a mesma coisa de que ter uma pessoa para você. Então, se você puder ter uma pessoa, pelo menos meio período, né? Que você pague meio salário para essa pessoa, mas ela vai ter uma dedicação exclusiva para você, gente, isso não é, tipo, às vezes ele acha que é como gasto, mas não é. Você vai ter um retorno muito maior. Ainda mais se você puder treinar essa pessoa direitinho, se a pessoa estiver realmente engajada e saiba responder direitinho. Às vezes coloca lá no WhatsApp, né, uma mensagem automática, né, que o horário de responder as perguntas funciona de tal a tal horário. Pode já colocar, olha, os dias de atendimento do doutor fulano, doutora fulana são tal e tais e tais. A gente responde, deixa sua mensagem aqui embaixo e a gente vai responder no período das segundas, quartas e sextas, vamos dizer que você não queira contratar todas as manhãs, né, meio período, mas se você, eu tenho condições de pagar uma pessoa 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, enfim, gente, ter uma pessoa para responder para você, eu acho que é fundamental, não é gasto, é um investimento, ainda mais se você tá começando, às vezes se preocupa com outras coisas de ter no consultório, e às vezes se priva de ter uma pessoa só exclusiva para você, então faz isso, mesmo que seja meio período, tá? Outra coisa, quando você estiver, não, eu vou selecionar, tô procurando uma secretária. Eu acho assim, vocês podem não escutar nada nessa live de hoje, assim, tipo, mas guardem isso. Não coloquem a vaga em redes sociais. Não coloque no seu Instagram, tipo assim, preciso de secretária, contrata essa secretária. E aí você coloca no seu perfil, né, tipo, médico. Gente, eu acho que esse é um dos maiores erros que você pode fazer ao disponibilizar a vaga para alguém. E por que isso? Porque você imagina a situação, você colocou lá na sua rede social, né, que você estava precisando de uma pessoa, contrata essa secretária. Aí aquela sua paciente super querida, que faz vários procedimentos com você, que já trouxe N pacientes para você, te fala assim, doutora ou doutor, eu tenho uma prima aqui que tá precisando muito. E aí, tipo, às vezes você fica numa saia justa, porque às vezes aquela prima, aquela filha, aquela pessoa que ela vai indicar, não é, às vezes, a pessoa que vai ter o perfil pra você. E às vezes a pessoa fica chateada com você, porque você não contratou a pessoa que ela indicou, sendo que ela é tão legal com você, ela tem uma paciente tão fiel. Então, gente, sem falar assim, isso da paciente, mas você imagina que a sua tia pode mandar mensagem, tipo, sua prima tá precisando. E aí você fica nessa saia justa, porque não queria a pessoa pra você e às vezes vai dar uma negativa, vai ficar aquele mal-estar na família. Então não coloquem nas suas redes sociais que você tá precisando de uma pessoa, tá? E tá querendo contratar. Onde é que eu coloco, Roberto? Toda cidade tem normalmente aqueles cines, tem aqueles locais de captação de currículo, né, que disponibilizam vaga. Coloque lá. Eu acho também que a questão de você pedir indicação para uma pessoa, porque às vezes, por exemplo, às vezes as pessoas me pedem indicação, você conhece alguém, né, com perfil de secretária, e a gente já, tipo, sabe, às vezes uma pessoa, né, que olha, é uma pessoa simpática, talvez se eu não tivesse com a minha equipe formada, eu contrataria essa pessoa, e você pode indicar. É uma forma também de você, né, pedir indicação para alguém que já esteja no ramo, né, mas se você não tem essa pessoa, ninguém te indicou ninguém, né,
E você vai precisar, que é uma coisa mais imparcial, não coloque na rede social. Cadastra, né? Ó, disponibiliza vaga para secretária lá nesses... Tem sites hoje, né, também. Coloque em sites, ou então coloque lá na sua cidade, no serviço que tem, né, de vagas para emprego, coloque lá que você está disponibilizando e que está aceitando currículos. E posteriormente, se seu currículo for analisado, você pode fazer... Aí você vai fazer uma entrevista com essa pessoa, tá? E aí, beleza. Pegou o currículo... Você vai olhar o que é que você quer, o que é que você espera dessa pessoa, né? Por exemplo, você pode... Às vezes você não quer um secretário, não quer um homem, quer um perfil de mulher, porque às vezes sua clínica deve ser um dermato, enfim, às vezes... Por algum motivo você prefere, tem uma preferência pela mulher. Então você vai chegar lá um currículo de homem, você não quer, então já seleciona pelo sexo, pela faixa etária, né? Pela idade. Às vezes, por exemplo, você trabalha numa clínica, você tem um consultório, que você quer uma pessoa mais jovem, que seja mais dinâmica, que tenha uma linguagem mais parecida com o perfil de pacientes que você atende. Então, às vezes, você vai querer uma pessoa mais jovem. Às vezes, você é um geriatra, por exemplo, e atende mais pacientes idosos. Então, você, às vezes, quer uma pessoa que tem uma idade média. Às vezes, uma pessoa que já seja lá dos 35 aos 45 anos, porque já tem uma maturidade, uma paciência melhor para lidar do que uma pessoa de 19 anos. Talvez. Não estou dizendo que isso é uma regra. Você vai definir que perfil de secretário, né, ou secretária que você quer. Então, no currículo você já começa a eliminar algumas coisas assim, né? Sexo, idade, onde mora. Eu acho muito importante essa questão de onde a pessoa mora. Você imagina, se você contrata uma pessoa que mora a 2 horas de distância aí do seu consultório, que às vezes tem que pegar 2, 3 condições para chegar, com que humor essa pessoa vai chegar no trabalho? Às vezes a pessoa vai chegar ali de 8 horas para trabalhar e tem que sair de casa às 5. Gente, você imagina? Então, atentem para esses detalhes, até porque também tem a questão de vale, transporte, né, que você vai ter que fornecer. Então, se a pessoa mora numa distância enorme, vai pesar esses 2 pontos, né? Que humor a pessoa vai chegar, porque a pessoa não consegue chegar com um humor legal depois de pegar 3 ônibus, por exemplo, muito difícil. Ou pegar um trânsito do cão, né, porque mesmo que tenha carro. E também a questão de você mesmo, dos encargos que vão ser a mais se a pessoa morar. Quanto mais distante, você vai ter que pagar, né, digamos assim, esses encargos. Então, são as coisas que de início eu vejo no currículo. Outra coisa, como eu falei pra você, às vezes o tempo de experiência em outros locais, se já teve experiência secretária, pra mim não é uma coisa que eu vejo, né, já senti na pele que isso não é o mais importante. Mas eu atento a algumas coisas. Às vezes, se a pessoa tem um monte de coisa no currículo, tipo assim, vários locais que já trabalhou, e os locais ela fica muito pouco tempo. Mas por que você fica tão pouco tempo em cada local? Às vezes fica 1 mês em um lugar, fica 2 meses em outro. O currículo dela é enorme, tipo, tem uma lista, 20 lugares. Claro que tudo tem uma justificativa, às vezes a pessoa se mudou e tal, mas vocês concordam comigo que às vezes uma pessoa que já passou, que não consegue ficar muito tempo no mesmo local, é uma pessoa que você vai ficar, às vezes, com a pulga atrás da orelha. Por que ela não fica tanto tempo nesses locais? Me contem aí se vocês já tinham pensado um pouco sobre essas coisas, esses detalhes, né? De, por exemplo, o bairro que mora, sobre esses detalhes de olhar, né? A experiência da pessoa, quanto tempo às vezes ela fica. Às vezes uma pessoa ficou 1 ano, 2 anos, porque provavelmente não era um funcionário ruim. Esses dias eu tava conversando com uma conhecida, né? E ela me falando, mandou mensagem pra mim e falou assim: Rubeli, minha irmã tá precisando, tá disponível pra trabalhar. Ela já trabalhou muito tempo no comércio, então se você souber de alguma coisa e puder, mandou o currículo da irmã. E aí, tempos depois, uma colega minha que é dentista perguntou: Rubeli, você conhece alguém pra ser secretária? E aí eu lembrei dela, porque ela da irmã dela, né? Que ela é muito simpática, enfim, uma pessoa agradável e tinha uma experiência já de atendimento com o público. E eu digo: olha, eu vou indicar, né? Eu digo: olha, eu vou indicar uma pessoa, você olha o currículo dela. Só que aí, antes de indicar, eu falei assim: eu vou perguntar se ela ainda tá querendo trabalhar, né? Se ela tá precisando, mas se ela não já foi contratada. E aí mandei mensagem pra irmã dela: a sua irmã ainda tá precisando, ainda tá sem trabalhar? Ela disse: não, ela já conseguiu emprego. Agora eu não tô trabalhando. Eu digo: mas como assim você não tá trabalhando? Eu conheço essa pessoa, assim, tipo, ela já trabalhava há mais de 20 anos no mesmo local. Ela começou super nova no emprego que ela tinha, só que aí o que aconteceu? A dona faleceu, e aí a nova empresa que entrou no lugar não demitiu todo mundo, e ela não tinha sido ainda recontratada, e ela disse: olha, mas eu tô querendo trabalhar, tô precisando. Eu digo: puxa, uma pessoa que ficou 20 anos no mesmo local, eu digo, é uma pessoa que provavelmente é uma pessoa muito confiável.
Só que aí ela já rapidamente, a pessoa quando é muito boa recebe propostas muito rápidas, né? Assim, ela já recebeu uma outra proposta. E aí eu indiquei ela para ser a secretária dessa, né, para minha amiga avaliar, entrevistar ela. Ela super amou. Só que ela recebeu uma outra proposta de, enfim, um salário melhor, trabalhando menos tempo. E claro que a pessoa vai procurar o que é melhor, né, para si. Mas vejam como esses detalhes, né, são importantes. Então, eu vejo tudo isso. Outra coisa também que eu olho no currículo é se a pessoa tem informática básica, tá? Eu digo que não precisa ser o mago da informática. Mas ter um curso de informática básico é muito importante. Por quê? Já aconteceu comigo de eu contratar uma secretária que não tinha experiência informática. Porque a gente acha que experiência informática é saber digitar, falar... E não é isso. Porque às vezes você vai fazer planilhas no seu consultório, você vai precisar que a pessoa imprima um documento. E às vezes a pessoa não sabe imprimir um documento, você vai ter que parar para ensinar a pessoa a imprimir um documento. Então eu digo que tem coisas que é a nossa obrigação treinar, mas tem coisas que dá para a pessoa o básico a pessoa precisa saber. Então eu sempre olho também isso. Se a pessoa tem pelo menos informática básica, né, que saiba mexer com aqueles programas básicos, Word, Excel, né? Até porque hoje em dia a gente trabalha muito com prontuário eletrônico, então a pessoa tem que saber o mínimo, né, de copiar, colar, então essas coisas tem que saber manusear. E é muito complicado você ter que treinar uma pessoa para isso, certo? Me contem aí, deixa eu ver, vocês estão muito caladinhos, viu, gente? Vocês sabem que live boa é live com interação, viu? Compartilha aí, mandem as perguntas, as dúvidas de vocês, falem se isso faz sentido pra vocês, se eu tô falando aqui tudo, gente, não faz sentido nenhum. Me contem aqui, falem aqui, comentem, conversem comigo que fica mais interessante a live. Amanda, vai ficar salva a live, Amanda. Eu sempre deixo, vai ficar no feed, depois assim que terminar a aula eu já baixo a live lá e você pode, se não conseguiu acompanhar tudo, porque às vezes teve que, enfim, o almoço foi mais curto, assiste depois com calma, que essa live é bem importante. Estou dando ouro, viu, minha gente, aqui sobre contratação e sobre as minhas experiências com contratação de secretárias. Então, beleza. Isso é que eu olho no currículo. Você já olhou o currículo, viu que tem alinhado tudo isso, né? É o sexo que você quer, a idade, a faixa etária que você quer, mora perto, tem informática básico, você olhou o currículo mais ou menos, às vezes viu que ela já tem alguma coisa que te chamou a atenção, às vezes a pessoa tem um curso lá que fez de atendimento ao público, até tem um curso de secretariado, tudo isso aí chama atenção. Claro, como eu falei, que isso não é decisivo, porque você vai para a entrevista, que eu digo que é a prova dos noves fora, né? Na entrevista. E aí, na entrevista, né? Pessoa, já eliminei as coisas, né? Quem eu não queria ali pelo currículo, chamei algumas pessoas ali que passaram nessa prévia, nessa peneirada, primeiro para serem entrevistadas. O que eu falo, geralmente, assim, o que eu converso com a pessoa no currículo? Eu digo, a dificuldade, né? Às vezes também, o que você vai entrevistar a pessoa, você vai perguntar o quê, né? Então, eu gosto de conversar com a pessoa e perguntar coisas fora o trabalho, do tipo, qual o seu hobby? Vai impactar qual é o hobby da pessoa? Provavelmente não. Mas o que você está vendo aí quando a pessoa se pergunta, às vezes, qual é o hobby da pessoa? Então, o nível de que a pessoa, às vezes, tem um pensamento rápido para responder uma pergunta inesperada. Ver se é uma pessoa sociável, ou se a pessoa fala assim, não tem um hobby nenhum. É difícil a pessoa não ter um hobby, uma coisa que gosta. Mas diz, eu não sei. Puxa, a pessoa nem mal se conhece, né? Então, enfim, você... Com perguntas simples, uma pergunta como essa, você já atenta para várias coisas, várias qualidades que essa pessoa pode ter, tá? Outra coisa que eu peço também para a pessoa fazer, eu pergunto, né? Qual o seu hobby? Pergunto qual a sua motivação para trabalhar. Você fala assim, porque eu tô precisando muito. Eu quero uma pessoa, claro que a gente sabe que todo mundo precisa, né? Ninguém vai trabalhar, a gente trabalha porque a gente precisa também, a gente tem que pagar as contas, né? Não é só por amor. Mas eu não quero uma pessoa que só trabalhe porque precisa. Inclusive, isso é uma coisa que eu chamo a atenção para vocês também na contratação, tá? Sabe aquela pessoa que foi indicada porque tá precisando? Tipo assim, olha, doutora, contrata essa pessoa está passando tanta necessidade. Gente, é complicado você contratar uma pessoa por causa disso. Claro que se a pessoa está precisando, né? Está precisando, mas é uma pessoa capacitada, né? Uma pessoa que você viu que dá certo para você vai contratar, óbvio. Mas você contratar única e exclusivamente porque a pessoa está precisando financeiramente, eu digo que esse é um tiro no pé. Porque depois você pode ver que essa pessoa não tem nada a ver, que às vezes a pessoa não tem disposição de aprender. Você vai ver que às vezes o humor dessa pessoa para atendimento ao público não tá legal. E você vai ter dó de emitir. Muita gente vai ficar com isso. Às vezes, quem tem coração bondoso, às vezes vai ficar, meu Deus, eu vou demitir, a pessoa tá precisando, é a única renda da família, só tem ela que tá sustentando não sei quantos filhos, e a família toda. Então assim,
vem uma outra regra de ouro. A primeira regra é não coloque nas suas redes sociais quando for contratar alguém, justamente pelos conflitos que podem acontecer. E a segunda coisa que eu quero que vocês gravem dessa live de hoje, não contrate alguém que você não possa demitir. Mas eu posso demitir todo mundo, quem eu quiser. Não é bem assim. Tem situações que você pode ficar numa saia justa para demitir. Por exemplo, essa situação de que a pessoa, você contratou porque a pessoa estava precisando muito. E às vezes você vai demitir a pessoa, doutora, mas só eu que sustento a minha família e tal. E aí você, às vezes, vai ficar com a pessoa, sendo que a pessoa não tem zero perfil ou a pessoa está te estressando mais. Uma secretária, né, tem que ser uma pessoa que facilite a sua vida. Muito. Porque você está pagando uma pessoa para dedicar o tempo dela para uma coisa que você não pode dedicar, para que você dedique para outras coisas que são mais importantes, que vão alinhar, que vão gerar uma lucratividade para você. Se você for parar o seu tempo para você ser a secretária, né, você fazer os seus agendamentos, você perde tempo para poder ter o tempo de atender os pacientes, para ter um tempo, por exemplo, para poder ficar na rede social e se divulgando, fazendo vídeo, enfim, que seja, para parar para estudar. Então você está pagando para uma pessoa para disponibilizar o tempo dela. Mas essa pessoa tem que ser uma facilitadora. Se essa pessoa não está facilitando, está te estressando mais, não está te ajudando. Então essa pessoa também não dá certo você continuar. Mas você entende? E eu digo muito cuidado. Dentre essas pessoas que você não pode demitir, cuidado com a contratação de pessoas que são muito próximas a você. Sério, gente, eu falo, não contratem amigas. Não contratem amigas, porque facilmente você pode perder a amizade por causa disso. Porque você entende, às vezes, que você vai precisar chamar a atenção da pessoa por alguma coisa, vai precisar falar pra pessoa uma determinada postura que você queira, e que é muito difícil da pessoa, separar, né? Que aquilo ali não é uma amizade, que quem tá falando ali é a sua patroa, o seu patrão, e não é a amiga. Gente, não dá certo. Eu falo por experiência, aí eu falo por experiência própria, porque eu já cometi esse erro de contratar uma amiga, não foi nem pra secretária, foi para uma outra função e praticamente perdi a amizade, porque não deu certo. Deu muito errado. Não deu certo, deu muito errado. E aí você às vezes perde a amizade com uma pessoa legal que você gostava porque você foi contratar essa pessoa para alguma coisa para você. Então, eu digo, não, amigas, parentes, cuidado com parentes, porque você imagina, você contrata aquela sua prima e aquela sua prima foi o ó, e às vezes você precisa demitir, mas você sabe que vai gerar um mal-estar, um bafafá, uma conversaiada na família. Então, são coisas assim que a gente pode prever, tipo assim, eu já vi que vai dar ruim. Então, se a gente pode evitar, a gente já evita, né? Pra não ter conflitos. Às vezes, como eu falei, né, também, às vezes é uma pessoa do seu convívio, às vezes não é uma pessoa do seu, não é uma amiga, não é um parente, mas é uma pessoa que, sei lá, da sua igreja, e que você tem uma proximidade. Está depois, assim, deixa eu ver se voltou, gente, dá uma pausa aqui, eu acho que deve ter sido o Wi-Fi. Me falem aí se voltou o áudio, se vocês estão me ouvindo bem. Sim, não. Falem aí pra mim, pra poder eu continuar, porque eu tô falando aqui da parte, eu digo, das regras básicas pra contratação, né? E aí falei da questão de não contratar, ter muito cuidado de contratar com quem você não possa demitir. Então, contratou. Voltou. Obrigada, Mônica, obrigada, Lívia. Então, que bom, então bora lá. Pensa nisso. Essa pessoa, eu vou ter dificuldade por motivo X, Y, Z de demitir essa pessoa, não contrate, tá? Não contrate, por quê? Porque às vezes a pessoa não vai dar certo com você, pra você não perder e não criar uma situação de mal-estar. Beleza. Então, na entrevista, fala aí já, que eu falo pra pessoa, quais são algumas perguntas que eu pergunto pra pessoa, né, na entrevista? Pergunto olho no olho ali, quais são os hobbies, qual a motivação da pessoa pra trabalhar. Outra coisa que eu pergunto também, que é bem interessante, é qual foi o seu maior desafio profissional? E aí, gente, nessa pergunta também dá pra você sacar um bocado de coisa. Eu tive uma vez uma entrevistada que falou assim pra mim, o meu maior desafio profissional foi que a minha patroa não gostava de mim e pegava muito no meu pé. Eu digo, ai meu Deus. Como foi isso? Aí eu já tinha olhado no currículo dela, ela tinha 2 experiências de trabalho e nas 2 ela tinha ficado menos de 3 meses. E eu digo, e foi? O que foi que aconteceu aí com a sua ex-patroa? E ela começou assim, meteu o pau na ex-patroa, sabe? Que a mulher era isso, que era aquilo, não sei o quê. Eu digo, gente, já viram por aí que é eu não vou querer essa pessoa. Uma pessoa que fala mal do emprego anterior, gente, a pessoa vai falar mal de você. Eu digo, sabe aquele negócio que
quem fala mal, se uma pessoa fala mal de outra pessoa perto de você, você tem que se questionar se essa pessoa, muito provavelmente essa pessoa vai falar mal de você pra outra pessoa. Entendeu? Por que ela tá se sentindo tão à vontade em falar pra você que aquela pessoa é ruim? Então, essa questão de perguntar qual foi o maior desafio profissional é interessante, porque você vai ver o que a pessoa vai falar, principalmente se a pessoa vai detonar o emprego anterior. Ah, mas realmente o emprego anterior era muito ruim, a patroa realmente era muito chata, era muito... Sim, gente, mas você não vai falar isso numa sua entrevista de emprego para o seu próximo contratante, entendeu? Não soa bem. E aí eu lembro também de uma outra história. Veio mais histórias, tá, gente? As vivências, né, da vida aí, as vivências pessoais. Aí eu lembro minha cunhada me contando que quando ela foi ser entrevistada ela trabalhava num ramo, e aí foi mudar de ramo, ela foi fazer uma entrevista para uma boutique. E a mulher perguntou na boutique exatamente isso, qual tinha sido o maior desafio e por que ela tinha saído do emprego anterior. E aí ela disse, não, eu queria tentar uma coisa nova, eu gosto muito de moda, eu gosto muito de roupa, então eu queria tentar um ramo diferente, até para testar as minhas habilidades. Olha a diferença da resposta, do que você tivesse falado assim, porque meu outro ex-patrão era um chato, entendeu? Então, assim, ela conseguiu a vaga e depois a patroa dela falou, olha, o que eu gostei de você na sua entrevista foi principalmente isso, que você não detonou o seu ex-patrão, você falou bem e falou que o que você queria realmente era uma oportunidade de testar as suas novas habilidades. Olha a diferença, olha a manha aí na resposta. E outra coisa que eu pergunto é, o que é um atendimento de excelência para você? Tipo assim, você vai no consultório médico como paciente, o que você considera? Eu pergunto para a futura secretária, né? O que para ela representa um atendimento de excelência? E deixa ela responder. E, gente, com essas perguntas, eu digo, você já consegue captar muita coisa, da personalidade da pessoa, se você vai gostar do jeito que a pessoa vai responder, se a pessoa, às vezes, tem esse perfil de ser um pouquinho mais briguenta, de um pouquinho mais exaltada. Então, muita coisa dá para captar aí na entrevista. E por último, uma coisa que eu peço também é para a pessoa, assim, finalizando, fiz todas essas perguntas na entrevista, eu peço para a pessoa, como uma última tarefa na entrevista, fazer uma redação de próprio punho, e escrevendo por que ela quer trabalhar para mim. Se venda, né? E aí, algumas coisas que eu avalio na redação. Primeira coisa, é uma surpresa, às vezes a pessoa tem que fazer uma redação, às vezes a pessoa não está esperando. Então, capacidade de raciocínio rápido, da pessoa se vender, né? Segunda coisa, eu avalio a letra, né, gente? Ah, tudo bem, mas hoje em dia todo mundo digita, todo mundo, é tudo, né? Mas eu acho que uma coisa importante, às vezes até o jeito que a pessoa escreve a letra, dá pra você pegar algumas coisas da personalidade da pessoa. E avalia também erros de português, porque, gente, por Cristo, você imagina uma secretária digitando um monte de coisa errada na mensagem de WhatsApp? Então, com a redação você consegue captar isso. Se você fala assim, não, mas pra mim não importa a letra, não quero saber, então pede pra ela digitar, tipo assim, né, mandar no WhatsApp, eu quero que você mande agora no WhatsApp um texto, você se vendendo. E aí você vai avaliar ali a agilidade com que a pessoa responde, enfim, como ela responde, se tem erros graves de português, porque, gente, não dá pra contratar uma pessoa que tem erros graves de português. Imagina que coisa chata você ter que ficar corrigindo o português de uma secretária. Então, essa é a última dica que eu dou aí da parte da entrevista. Redação, para você avaliar todos esses detalhes aí. E é uma oportunidade da pessoa se vender, que aí você vai ver como é que a pessoa vai se vender, né? Pra você, né? Por que você quer ser minha secretária? Me diga por que eu devo contratar você. E deixa ver o que a pessoa vai responder, se você vai gostar da resposta, tá? E aí, gente, contratou a secretária, passou no currículo, né? Passou na sua entrevista. Uma coisa que eu sempre digo, assim, eu não dou a resposta pra pessoa na hora da entrevista. Por quê? Porque você vai avaliar outras pessoas. Vou falar pra vocês, às vezes eu vou entrevistar, quando eu fui entrevistar, né, uma das minhas secretárias, tinha ela e tinha uma outra pessoa que eu tava muito em dúvida se seria pelo currículo, e na entrevista eu defini que seria a minha atual secretária, que não tinha experiência nenhuma. A outra tinha experiência e ela não tinha. E o que que pesou na hora da contratação, eu ter escolhido uma que não tinha experiência em relação a que tinha já experiência? O nível de simpatia. Essa minha secretária que eu contratei, ela era muito simpática, ela sorria. E olha que eu contratei ela na época da pandemia, tá? Então era usando máscara. Mas eu conseguia perceber que ela estava sorrindo com o olhar.
Olha que detalhe. E o jeito que ela respondia soava muito doce, em comparação a outra que não parecia, não ria, enfim, não transmitia uma simpatia. E eu digo que tem muitas coisas que são treináveis, né? Você treina como a pessoa deve responder a mensagem de WhatsApp, você treina como a pessoa deve responder no telefone, você treina o seu prontuário, como você quer a marcação, como você quer o atendimento de pedir para oferecer um café, o pós-venda do paciente, você treina, né, de falar para a secretária, olha, você vai, todo paciente depois enviar mensagem para saber se está tudo certo. Isso você treina. Mas vamos concordar que simpatia você não treina? Ou a pessoa é simpática ou não é? E você imagina, você tem que ensinar para a secretária, você tem que sorrir. Gente, se isso não é uma coisa muito espontânea, é muito difícil você treinar a pessoa para isso. E aí já aconteceu comigo também, que eu acho que, na verdade, toda a equipe tem que ser muito simpática, porque a percepção de valor não é só... A secretária é o primeiro, né, o cartão de visitas, porque foi uma coisa que me falaram muito, né? Eu perguntei essa semana no Instagram, eu já tinha programado essa aula, nessa live de hoje sobre contratação de secretária, e aí na segunda-feira eu atendi uma paciente que me falou assim, doutora, eu deixei de consultar com a doutora fulana de tal, porque a secretária dela é muito antipática. Eu gosto muito da médica, mas parei de ir pra ela e te procurei por causa do atendimento da secretária. Então eu digo, gente, olha que peso, né? Você perder um paciente porque o seu atendimento não foi bom, é a única responsabilidade, assim, tipo, sua, né? Mas você perdeu um paciente porque a sua secretária não atendeu bem, e não atendeu bem do momento do telefone. E aí eu perguntei no meu direct não, lá no meu Instagram, no meu perfil pessoal, né, doutora Rubelli, perguntei a galera, né, que eu tenho muitos seguidores, são um outro perfil que são pacientes, aqui a maioria é médico, né, que o perfil é para médico. Perguntei no meu perfil lá, gente, já aconteceu de você deixar de consultar com o médico que você gostava muito por causa do atendimento da secretária? Eu já sabia que isso podia acontecer, mas eu não imaginava a proporção que ia ser. Essa história meu bombou, porque veio... ontem eu compartilhei algumas histórias, eu digo, de verdadeiro terror, né? Das pessoas dizendo que a secretária que deixou de consultar com pessoas que eram referências na cidade, em grandes capitais, por causa da secretária. Da pessoa falando que a secretária olhava a pessoa de cima a baixo e que via um nítido diferença de atendimento para uma pessoa que chegava bem vestida para uma pessoa que chegava mal vestida. Da secretária falar que o médico não tinha vaga, sendo que o médico estava com a agenda lá, disponível para marcação. Da secretária, da pessoa mandar mensagem, a secretária demorar dias para responder. Veja, eu falei para vocês aqui, olha, você vai sublocar uma sala, eu acho importante você ter uma secretária, nem que seja meio período, para atender para você, ou que seja, sei lá, que você contrate uma pessoa 3 vezes por semana, para ser a sua secretária, para você que não ter que usar a da clínica. Porque normalmente a da clínica você vai ter dificuldade de treinar porque é da clínica. Mas que você coloque na mensagem de WhatsApp, tipo assim, olha, o horário de funcionamento da doutora ou do doutor é tal, e a gente vai responder essa mensagem do horário tal a tal. Então a pessoa que vai receber, que mandou lá uma mensagem, eu quero marcar uma consulta com a doutora Rubelli, já vai receber uma mensagem automática, e tem como você programar isso no WhatsApp, informando, olha, a sua mensagem vai ser respondida, a gente responde as mensagens de segunda, quarta e sexta, no horário de tal a tal, então você já sabe que se você não respondeu na terça, é porque não tinha ninguém ali na terça, mas vai responder na quarta, entende? É diferente da secretária nunca responder a mensagem de WhatsApp. Outra pessoa contou que a secretária respondia em caixa alta, tipo, gente, sabe, com letra de forma, assim, você quer marcar? Por quê? Assim, gente, eu odeio quando a pessoa escreve tudo em caixa alta, porque parece que a pessoa tá gritando, né? Às vezes quando você quer até frisar alguma coisa numa mensagem, tipo assim, você fala assim, maravilhosa, aí bota lá, aí bota lá, maravilhosa, bota em letras maiúsculas, porque quando você quer destacar ou falar uma coisa... Mas você imagina a pessoa digitando tudo em caixa alta, por Cristo, gente. Então, olha quantos detalhes, né? E essa questão de simpatia, por exemplo, da pessoa não fazer diferença se é uma pessoa simples, né? Ou se é uma pessoa que tem condições, da pessoa... fazer diferença, de a pessoa ter essa proatividade, poxa, o salário dela é pago pelos pacientes que você tem. Se você não tem paciente, você não vai conseguir pagar o salário dela. E a pessoa entender que aquele paciente ali tem que ser muito bem tratado. E a pessoa deixar dias a pessoa sem responder. Ou do tipo assim, as pessoas desmarcou a consulta, não oferecer logo, olha, você quer marcar para um outro dia? E já oferecer qual dia que tem disponível, né? E esquecer e nunca mandar uma mensagem de volta. Gente, então... Entendam, a questão de simpatia, a gente não consegue treinar a pessoa para ser simpática. Ou a pessoa é ou a pessoa não é. E é por isso que serve a entrevista, para você olhar olho no olho se a pessoa é ou não simpática. As outras coisas você consegue treinar.
E teve uma vez que eu contratei, como eu falei, a equipe toda tem que ser muito simpática, porque a percepção de valor vão nos detalhes, gente. A pessoa até entrar no seu consultório, ela tem uma jornada. Ela vai ter a jornada da ligação, da marcação, da consulta. A pessoa vai ter a jornada de chegar lá no seu consultório, do ambiente ser agradável. Até da pessoa que faz a limpeza. Imagina ser uma pessoa com a cara fechada, que vai limpar lá, às vezes caiu alguma coisa, vai limpar e a pessoa não pede licença, não dá um sorriso. Enfim, eu já tive uma pessoa que eu contratei, né, pra fazer a faxina lá do consultório. E aí, gente, a pessoa era zero simpatia. Eu chegava, eu sorria pra pessoa e falava assim, bom dia, a pessoa não falava bom dia, desse jeito. Eu digo, gente, não é uma pessoa que tá na minha vibe de equipe, entendeu? E aí eu cheguei e falei pra ela assim, fulana, então, assim, aqui a gente preza muito pelo atendimento ao cliente, então é muito importante, assim, que a pessoa dá bom dia, a pessoa chega e dê bom dia, sorria e tal. E aí eu conversando com a minha irmã tem comércio, né? Minha família é toda do comércio. Eu digo, a gente, no final das contas, é um comerciante também, né? Somos vendedores, né? Vendemos nosso tempo e nosso conhecimento. Mas eu tenho um pouco de experiência com essa questão de vendas, porque fui nascida e criada no comércio, né? E aí eu comentando com a minha irmã, que é dona de ótica, falando isso, né, pra ela. Tipo assim, menina da limpeza lá, cara fechada, faz super bem a limpeza, mas, puxa, pra você dar um bom dia pra ela parece que tá constantemente de mau humor. E a minha irmã falou isso, Rubeli, simpatia não é treinável. Ou a pessoa é ou não é. Se ela não é, não adianta você falar pra ela mandar sorria, porque ela não vai sorrir. Então tira, se não tá no seu perfil, não fica com essa pessoa. E foi isso que eu fiz, gente. Deixa eu ver aqui, Adelane. Rubeli, tô começando agora e contratei uma secretária exatamente assim. Sem experiência nenhuma, mas com extrema simpatia. Todos elogiam. Pois é, gente, olha que maravilha, né, Adelane? Você tá lá no seu consultório. Tchau, filho. Já vão na frente almoçar. Gente, imagina você lá no seu consultório e você falando lá, né, atendendo o paciente, deixa eu fazer um elogio pra você, sua secretária é maravilhosa. Gente, eu escuto isso toda semana das minhas secretárias. Toda semana. Todos os dias, assim, que eu atendo, tem alguém que elogia o atendimento delas espontaneamente, sem eu nem perguntar. E é muito bom você saber que você tá delegando, né, para uma pessoa, você tá dando confiança, um poder para uma pessoa que é esse primeiro atendimento do seu paciente, e a pessoa tá executando isso com excelência. Isso dá muita tranquilidade para a pessoa. Então, olha, veja como é importante. Fala um pouco de como treinar. Isso merece uma outra live, Delana. Hoje vai ser sobre contratação, mas treinamento de secretária, prometo que eu vou fazer uma outra live sobre esse assunto. Outro dermatotalk sobre esse assunto, porque é outras coisas. Mas eu já te adianto. Vale muito a pena você comprar cursos de treinamento de secretária, porque também não é uma coisa que a gente sabe treinar. Então é uma coisa que eu invisto pelo menos anualmente em um curso diferente de treinamento de secretária. Elas já fizeram, então 2 anos comigo, elas já fizeram 2 cursos diferentes, porque sempre uma pessoa vai ensinar algo a mais do que a outra. Né? E tem cursos de todos os preços, gente. E vale a pena esse treinamento. Primeiro porque se você compra um curso, você pode colocar como nota fiscal, que é treinamento da sua equipe, e colocar lá no livro caixa. E se você não sabe o que é livro caixa, tem uma live aqui também sobre o livro caixa. Vocês podem até acessar lá no YouTube também. E serve de dedução fiscal, entendeu? Então, você nunca vai estar errando quando você está investindo em conhecimento e em treinamento para você ou para sua secretária, tá? Regime de contratação. A princípio, contratei por regime de diárias. Então, isso vai variar muito, assim, Delane, da sua necessidade. Às vezes, por exemplo, você, tá sublocando uma sala, tá no início, não tem, às vezes, uma possibilidade de contratar uma pessoa todos os dias da semana, uma pessoa em período integral para você. Então, você pode contratar no esquema de diária, pode, se a pessoa, né, topar. Agora, lembra que se a pessoa tiver mais do que 3 dias que trabalha com você, isso já é considerado vínculo empregatício, tá? Então, sabe que se essa pessoa... mas eu fiz um contrato de diária com ela e tal. Mas pela lei, se teve mais do que 3 dias trabalhando pra você, é vínculo empregatício. Se a pessoa te quiser depois colocar na justiça, digamos, por algum motivo, pra receber talvez 13º, férias proporcionais e tudo mais, ela pode e vai ganhar. Já sabe que vai ganhar, tá? Então, o regime de contratação, eu prezo muito por isso, gente. Assim, você tem como contratar na CLT, eu acho que tem que ter muito certo. Eu sou tipo que eu não gosto de ter dor de cabeça, sabe? Com essas questões de tributação, de trabalhistas. Puxa, eu não quero nunca ser colocada na justiça por uma secretária. Eu pago o que tem que ser pago corretamente.
E você tem como contratar uma pessoa até por meio período, tá? Na carteira de trabalho, por um período de experiência. Você pode contratar, assinar a carteira da pessoa desde o primeiro momento ali que ela vai começar a trabalhar com você. E você pede pra contadora, tipo, contratar como experiência. É 1 mês e meio. Então, quando você contrata como experiência, e esse 1 mês e meio pode ser estendido por mais 1 mês e meio. Você contratou lá a pessoa por 1 mês e meio. Até porque, gente, também não vai ser em 1 semana que você vai ver exatamente. Salvo se for um erro muito crasso que a pessoa tá cometendo. Mas não dá pra pessoa ficar excelente em 1 semana de atendimento, né? E aí 1 mês e meio eu acho que é um tempo bom. E se a pessoa não te atendeu nesse 1 mês e meio, aí você demite. E aí você não precisa pagar 13º, nem férias, nem nada. Por quê? Porque a pessoa estava no tempo de experiência. Até 3 meses você pode colocar a pessoa, contratar a pessoa na carteira, né, assinada, como experiência. Depois de 3 meses não pode ser mais experiência. Você já tem que ser com o regime normal, né? Enfim, você vai pagar um salário, vai pagar 10º, vai pagar férias, vai pagar, enfim, tudo que tem. A pessoa tem direito, tá? Mas é isso, eu sempre contrato as minhas secretárias inicialmente carteira assinada, com experiência, 1 mês e meio, foi bem, boto mais 1 mês e meio, 3 meses, ok, tá tudo certo, vamos embora, vamos fechar, né, a contratação normal, certo? Então conversem com o contador de vocês a respeito disso. E, como eu falei, você pode contratar, eu já tive secretárias, por exemplo, meio período, eu paguei meio salário, né? Você pode ver lá qual é o salário, né, base lá da secretária para a sua região. E é muito mais vantagem você fazer tudo certinho, porque aí você tem certeza que você não vai ter nenhuma dor de cabeça quando você contrata com tudo certo, tá? E aí, nesse período de experiência, desse 1 mês e meio ou até 3 meses, né, que você pode fazer, você vai fornecer o treinamento para a pessoa, vai dar o suporte para a pessoa, você vai ter que ter paciência. Você vai ver se ela atende ou não suas expectativas. E se não atender, gente, não insista. Se a pessoa não aprendeu em 3 meses, às vezes até em 1 mês e meio, se a pessoa tá muito ruim em 1 mês e meio, melhor você demitir e já tentar outra pessoa. Eu sei que é muito chato o recomeçar, né, com uma outra pessoa, mas é pior você deixar uma pessoa ruim. Porque essa pessoa, em vez de te gerar, tipo, em vez de te agregar, você vai perder dinheiro por causa dessa secretária. Certo? E é isso. Ontem eu compartilhei alguns feedbacks para vocês com relação assim à secretária, mostrando exatamente isso, o quanto é importante a contratação de uma secretária. Muitas vezes o paciente vai decidir se vai consultar com você ou não pelo atendimento secretário, ou vai deixar de consultar com você pelo atendimento da sua secretária. E aí eu falei sobre algumas coisas aqui que são importantes, né? Antes de encerrar e falar aí o resumo da live, às vezes se você tiver, por exemplo, às vezes você pegou 5 currículos muito bons e às vezes você não vai ter tempo de entrevistar os 5 currículos. Uma coisa que você pode fazer também é chamar os 5 e fazer uma dinâmica de grupo, para você tipo já fazer uma outra pré-seleção, tá, para a pessoa. E aí nessa dinâmica de grupo, né, com as possíveis secretárias lá, você pode fazer várias coisas. Você pode, por exemplo, montar grupos de dinâmica de grupo e ver, por exemplo, como é que a pessoa se comporta, se o grupo dela ganhou ou não, né? Como foi a interação dela entre a dinâmica de grupo com as outras pessoas, para ver se ela tem uma boa facilidade, né, de equipe, de trabalhar em equipe. Tem uma dinâmica que eu acho bem interessante, que é quando você coloca tipo uma caixa, né, e coloca várias perguntas na caixa. E você pode botar perguntas do dia a dia do consultório, tipo: o que você faria se o paciente desmarcar uma consulta? O que você faria se o paciente está reclamando da demora no atendimento? O que você faria se o paciente... enfim, bota situações do dia a dia. O paciente reclamou de alguma coisa, que estava, enfim, o produto estava caro, que, enfim, tá com algum outro problema. Coloca lá várias perguntas do dia a dia, né, nessa caixa e faz a dinâmica, fazendo tipo com aquela música. Quando parar a música, em quem parar a caixa, a pessoa tira um papelzinho e responde a pergunta. E aí você vai avaliar muitas coisas na dinâmica, né? Se a pessoa quer passar a caixa rápido para outra pessoa, para se livrar, né, daquele problema. Se a pessoa, como é que a pessoa vai responder aquela situação. Às vezes pode ser que não seja a resposta perfeita, né, gente? Mas como a pessoa vai lidar com aquela situação que saiu ali no papelzinho também. Se a pessoa vai ter, às vezes, a serenidade para não ficar nervosa, irritada, porque são situações realmente do dia a dia. Então, às vezes você pode fazer isso, tipo uma pré-seleção. Se você tem muitos currículos, né, e não dá para entrevistar um por um. E aí, nessa aí, já dá para você fazer uma outra peneirada, né? E aí, depois você vai para a entrevista.
Mas uma coisa também, sempre avisem a pessoa que você não vai dar resposta se vai contratar naquele dia, né? Você não vai dar aquela resposta naquela hora, você está contratada no final da entrevista, porque você tem outras pessoas para você avaliar. Mas dê um prazo para a pessoa, olha, até dia tal, eu vou te falar se você vai ser ou não contratada. Porque se a pessoa ficar esperando eternamente um mês a sua resposta, imagina a expectativa, a ansiedade. Então fala, olha, até sexta-feira que vem eu te digo se sim ou se não. E aí você manda uma mensagem falando, infelizmente eu não vou contratar você, agora muito obrigada pela disposição de vir aqui, ou, fulano, eu quero fazer uma experiência com você, entendeu? Traga a sua documentação e tal, você começa semana que vem. Então, dê uma resposta que sim ou que não pra pessoa, certo? Gente, falei muita coisa nessa live, tá? Vamos para um resuminho de tudo que eu falei aqui? Então, primeiro, na contratação de secretária é importantíssimo, porque é o seu cartão de visitas. Se a sua secretária não atender bem, ou você vai perder paciente, ou o paciente não vai marcar, ou vai até te abandonar por causa do atendimento dela. Falei alguns detalhes de contratação e duas coisas que eu quero que fiquem na cabeça de vocês, que eu acho que são os dois principais, vamos botar 3 principais aprendizados da live de hoje. Primeiro, não coloquem como pré-requisito a pessoa ter uma experiência, porque às vezes isso não é o mais importante. Muitas vezes, coisas não treináveis como simpatia são mais importantes do que a pessoa ter uma experiência prévia, né, como secretária. Segunda coisa, não coloquem currículo nas redes sociais. Não, currículo não coloquem a vaga em redes sociais. Não coloquem no seu Instagram para evitar que a sua tia fale que fulaninha tá precisando. Ou uma paciente super querida sua indica uma pessoa e você não possa contratar aquela pessoa e depois ela fica chateada. Então, coloquem as vagas num local mais oficial, num site, naquelas empresas que tem, né, tipo Cine. Disponibilize a vaga ali, num meio mais oficial, que você vai ficar imparcial e neutro. E terceiro, não contratem uma pessoa que você não possa demitir. Uma pessoa que você tem algum vínculo afetivo, ou algum vínculo emocional, ou é sua amiga, é parente. Porque às vezes aquela pessoa pode não atender suas expectativas e vai gerar um problema na hora que você for demitir. Ou às vezes a pessoa pode não entender. Pode ser que às vezes você tenha uma pessoa que super da sua confiança, mas a pessoa entende que trabalho é trabalho e amizade é amizade. Eu digo que é muito complicado às vezes a pessoa separar isso. Principalmente na hora que você vai chamar a atenção. Na hora que tá indo tudo bem, tá tudo bem. Mas na hora que você vai precisar chamar a pessoa pro canto, que a pessoa fez uma coisa errada, às vezes a pessoa não entende que são coisas distintas. Então, muito cuidado com isso. Não contratem pessoas que você já pensa que você vai ter dificuldade para demitir depois. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Vou deixar salva a live, vocês podem assistir com calma depois. Se tiverem alguma dúvida, mandem nos comentários, mandem no direct também. E eu prometo depois uma outra live sobre a questão de como é que eu faço o treinamento da minha secretária, sobre cursos que eu já comprei de secretária que eu gostei. Enfim, passo essas indicações para vocês numa próxima live, tá bom, pessoal? Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Um bom restinho de sexta-feira, um bom